filosofia é fácil. Você já sabe, toda semana, toda quarta-feira, colocamos um vídeo novo para que você tenha todo o seu curso de filosofia. E para você não perder, então, se inscreve, ativa o sininho, passa a nos seguir para que você, até o dia da prova do Enem, tenha assistido todo o nosso curso. Hoje vamos conversar sobre filosofia moderna, o último encontro de filosofia moderna, que nós vamos falar sobre teoria do conhecimento. Legal? A primeira coisa que a gente precisa diferenciar é entre informação e conhecimento. Hoje em dia você tem muita essa confusão, né? Porque muita gente fala muita besteira e que não sabe de nada, na verdade. O cara pega qualquer coisa em qualquer lugar e fala e acha que é o dono da verdade. Na verdade ele tem informação, porque informação é qualquer dado coletado que você tem. Conhecimento é essa informação processada através de um processo racional. Beleza então? Então, quando você pega informação, é um dado coletado. Quando você pega conhecimento, é esse dado por um processo racional. Joinha? Pois bem, como é que a gente tinha o pensamento medieval? Tudo era resultado da vontade de Deus. Porém, quando a gente chega na Idade Moderna, vem um novo movimento, Renascimento. Você pega ali o humanismo na Baixa Idade Média, que vai dar origem ao Renascimento no comecinho da Idade Moderna. Tá? E o que o Renascimento se fundamenta? Humanismo, valorização do homem. Racionalismo, valorização da razão. Individualismo, valorização do trabalho individual, contestando toda a estrutura feudal. Mas espera aí, Aciliano, de onde esses pensadores tiraram isso? Do nada? Não se constrói nada do nada. Na verdade, eles vão resgatar o pensamento clássico. Quando nós estudamos Platão, Aristóteles, Sócrates, todos já valorizavam o homem, já valorizavam a razão. Então nós vamos ter agora o resgate desse pensamento moderno, valorizando a razão. E é aí onde nós vamos chegar nos principais pensadores modernos. Todos eles vão valorizar a razão. Lógico, cada um por seu caminho. Pois vamos começar? O primeiro movimento dentro do Renascimento é o que a gente chama de naturalismo. Naturalismo, o nome já está dizendo, né? Valorização da natureza. Mas como assim, Aciliano? Vamos plantar mais arvorezinhas? Não, não é isso. Quando você pega o seu principal pensador, que é Bernardo de Telésio ou Bernardino de Telésio, ele vai compreender a realidade através da observação dos fenômenos naturais. Opa, legal! Como é que funciona isso? Simples. Para Bernardo de Telésio existem 3 princípios. Existe então o calor, o frio e a matéria. Desses 3 elementos, o calor e o frio são ativos e a matéria é passiva, ou seja, o calor e o frio agem sobre a matéria. Por isso que agora você pode explicar. Se eu peguei um copo d'água, por exemplo, e coloquei esse copo d'água na geladeira, no refrigerador, o que vai acontecer com essa água? Vai petrificar, vai virar gelo. Se fosse na Idade Média, a explicação era Deus. Foi Deus que quis, ele agiu e transformou a água em gelo. Mas agora não. Através da observação da natureza, nós vamos ver que quando o frio age sobre a água se transforma. Quando o calor age sobre a água se transforma e evapora. Então, Bernardo de Telésio, ou Bernardino de Telésio, tanto faz, defende o naturalismo, a observação dos fenômenos naturais. Belezinha? Já quando você fala de John Locke é considerado o pai do empirismo. E o que seria o empirismo? O empirismo é aquela forma de compreender a realidade através do uso dos sentidos. Uma coisa empírica é uma coisa que você usa os sentidos. Por exemplo, se eu vou pegar um copo de suco, como é que eu vou saber, sem pegar, só de longe, se eu não tiver nenhum conhecimento físico, se aquela água vai estar gelada, quente, natural? Eu não consigo perceber. Mas se eu simplesmente pegar, o meu tato vai me dar essa informação. Como é que eu vou saber se ela está doce, amarga? Eu não vou saber.
mas se eu provar, o meu paladar vai me dar essa informação. Então, o empirismo, você passa a ter conhecimento através do uso dos sentidos. Dessa forma, John Locke vai dizer que é pela experiência que a mente capta a informação. E aí, através da razão, ela transforma em conhecimento. Já quando você observa René Descartes, ele vai ser aí o grande marco de um movimento chamado racionalismo. Ele vai defender o método científico hertziano. E como é que se fundamenta esse método? Baseado na dúvida. É a famosa frase de René Descartes: penso, logo existo. A minha existência está fundamentada na minha razão, na minha forma de pensar. Interessante que o nosso amigo René Descartes, ele defendeu também uma ideia chamada de solipsismo hertziano. E o que é esse tal solipsismo? Simples. É impossível você conhecer a essência de outro ser. Você só é capaz de compreender a aparência, mas é impossível conhecer a essência de outro ser. Então, René Descartes defende aí o racionalismo. E por fim, temos Francis Bacon. Francis Bacon que defende o experimentalismo. O nome está dizendo, né? Vamos ter o conhecimento através da experiência. E para essa experiência, então, ele acabou desenvolvendo um método que funciona da seguinte forma. Primeiro, você vai coletar os dados, coletar as informações. Segundo passo, você vai reunir esses dados que você coletou e vai escolher os dados que serão analisados. Terceiro passo, você vai fazer a formulação de uma hipótese. E em cima dos dados que você tem, você vai dar uma possibilidade. E o quarto e último passo, você vai fazer a comprovação ou não dessa hipótese através da experiência. Então, dessa forma, você vai ter todo um método investigativo. Interessante que a ciência moderna toda vai se pautar, então, nesse método investigativo do nosso amigo Francis Bacon. Interessante também que o Francis Bacon ele disse que dentro dessa expectativa de compreensão, existem 4 coisas que atrapalham o conhecimento. É o que ele vai chamar de teoria dos ídolos. Os ídolos seriam ideias que dificultam o desenvolvimento do racionalismo, que dificultam a compreensão da realidade. Existem 4 tipos de ídolos. O primeiro ídolo seria o ídolo da tribo. Ele é relacionado à natureza humana. A própria natureza humana de estar o tempo todo questionando, de estar o tempo todo, de certa forma, até mesmo aceitando facilmente algumas informações. Essa natureza do ser humano, da dúvida permanente, ela dificulta o conhecimento. Segundo, você vai ter o ídolo da caverna. Os ídolos da caverna são relacionados ao conhecimento. Isso é interessante, porque o conhecimento dificulta o conhecimento. Lógico, para aquele que acha que já sabe tudo, né? Olha aí, resgatando os pensadores antigos. Eu só sei que nada sei, do nosso amigo Aristóteles, que dizia que ele precisa buscar o conhecimento o tempo todo. Porque se eu acho que eu já sei alguma coisa, eu me fecho para o mundo e não dou continuidade à minha investigação. Então, você também vai ter o ídolo da caverna, que é fundamentado ao conhecimento, como uma dificuldade. O terceiro ídolo, os ídolos do fórum. Os ídolos do fórum estão fundamentados nas relações humanas. As relações humanas também dificultam o conhecimento. O homem, vivendo em sociedade, ele acaba estabelecendo uma série de relações e essas relações, às vezes, acabam inibindo o avanço tecnológico, o avanço desse conhecimento. E, por fim, temos os ídolos do teatro. Esses são relacionados ao mundo fictício. É a questão da fé, a questão do homem atribuir a divindades, Hoje em dia, você pode até trazer a questão do cinema, a ficção científica, extraterrestres, que ninguém tem a certeza da verdade ou se é apenas uma ficção. Tudo isso seria então também uma dificuldade para o conhecimento. Então o homem ele tem que se libertar desses ídolos e abraçar o conhecimento através da experiência. Para terminar, temos um cara interessante chamado David Hume.
ele também se baseia no empirismo, ou seja, ele dá muito valor, né, à questão das sensações. Só que ele vai trazer uma coisa legal. As sensações, elas trazem uma primeira informação e essas ideias, elas podem ser transformadas. É o que a gente chama de princípio da correspondência. O que seria o princípio da correspondência? Existe uma ideia, existe outra ideia, e da união dessas duas ideias nasce uma terceira ideia. Ixi, eu não entendi não. Vamos com calma. Feche os olhos e imagine um anjo. Você imaginou, com certeza, uma criança lourinha de asas. Ciliano, por que eu imaginei? Simples, porque essa é uma ideia criada. Existe uma ideia, criança. Existe uma ideia, asas. E da união dessas duas ideias, surgiu uma terceira ideia, que é o anjo. Veja que ele só existe no nosso pensamento, mas existe. Vamos dar um outro exemplo. Pense num unicórnio. Eu tenho certeza que você imaginou um cavalo com chifre. Mas não existe unicórnio, Ciliano. É verdade? Existe a ideia do unicórnio, porque ela foi criada. Existe a ideia cavalo, existe a ideia chifre. Da união dessas duas ideias, nasce uma terceira ideia, que é o unicórnio. Ou seja, a união dessas ideias fazem surgir uma nova. É o princípio da correspondência. Pois vejam então que todas essas correntes, o naturalismo, o experimentalismo, o racionalismo, todas essas correntes vão servir de fundamentação para a ciência moderna. E é assim que o mundo moderno vai evoluir tanto. Mas depois a gente conversa sobre a evolução do mundo. Essa evolução do mundo moderno vai acabar levando a um mundo contemporâneo extremamente evoluído. Mas a evolução do pensamento do mundo contemporâneo a gente conversa em outro momento. Lembre-se, filosofia é fácil!